olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão. Bom dia. Bom dia. Pra entender o meu irmão. Bom dia, David. Até sonhar. Mas eu aqui Só será. Eu sou um deles. Sou só um deles. Bom dia, amores. Coração. o som é real. Transformação Se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. O amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Bom dia, gente. começar, Mulheres em movimento, inspire ação. Yes. que antes possa me reconhecer. Semana linda. Em teu amor. Enquanto isso, eu vou convidar as pessoas, você que vai entrando, clica no aviãozinho. Vamos convidar os nossos, os seus, os outros. Vamos acordar esse povo domingo. Amanheceu chovendo na Bahia. Estou enviando o convite aqui para todo mundo da minha lista. Vamos acordar, meu povo. Bom dia, amor a começar em mim. O amor que eu tanto quero ver. Ah, bom dia. Quantidade excessiva, viu? Isso quer dizer que eu já convidei muita gente. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Em teu amor. Tô convidando as pessoas aqui. Enquanto isso, bom dia, Lu. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Eita, dia lindo para vocês. Mulheres em movimento, inspiração. Dia lindo. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E todas. Tararara, mais amor. Manda esse amor aí, olha os corações subindo. Coisa linda. Gratidão, gratidão. Mais amor, né? Vamos tombar esse Instagram. Eles não entenderem nada. Aquele povo ali pequenininho, que tanto amor é aquele ali, gente. Nordeste cheio de amor. Coisa linda. Bom dia. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. Essa é a primeira semana, Mulheres em Movimento, Inspiração. Um projeto que nasceu no meu coração. E eu orei, pedi a Deus direcionamento. E aqui estou, no 7º dia, cumprindo um propósito que se tornou muito maior do que eu imaginei. E graças a Deus, esse dia a gente vem selar com uma mulher que eu admiro, que é inspiração para mim, uma mulher que a conheci há pouco tempo e já se tornou para mim uma referência. Então, a Vanessa Barbosa já está aqui presente. Vamos conversar sobre diversos assuntos. Bom dia, Osana. Bem-vinda, querida. Vamos sentar, tomar um café, vamos conversar. Deixa eu chamar a minha convidada. Maravilha! Mulheres em movimento. Inspire ação. São muitas mulheres que me inspiram. Aqui a gente está numa semana, são 7 dias para juntar tantas mulheres inspiradoras na minha vida. Quem acompanhou essa jornada viu que a gente falou com mulheres de diversos lugares no Brasil. Hoje a gente traz uma pernambucana. Não sei se é do Recife, né? Mas aí vou deixar que você me conte. Uma linda pernambucana do Recife, lugar que eu amo, sou apaixonada pelo Recife. E, inclusive, até citei aqui numa outra live, quando a gente falou a respeito do turismo. O Recife é um lugar encantador. Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia. Gratidão pelo convite. Bom dia. Prazer estar com você aqui nesse momento. É uma honra te receber. Eu conheci a Vanessa através da Maine, uma amiga comum,
Ambas participam de um projeto do Fundo Baobá. Mais na frente vou pedir para você falar a respeito do projeto. E que prazer! Conheci essa mulher e eu falei, quero falar com ela, fico lá comentando tudo que ela fala e muito feliz em encontrar pessoas com pensamentos similares, né, ao que eu venho pensando, coisas, inclusive, que vinham ali me angustiando, né? Então, gratidão, Vanessa. Conta pra gente, Vanessa, aqui a gente tem pessoas, no momento online, poucas, mas vão assistir pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Então, conta pra gente quem é a Vanessa, né? Por que a Luzimar chamou a Vanessa? Eu vou contar, a gente vai saber mais na frente. Mas conta pra gente, quem é a Vanessa Barbosa? Luzimar, querida, bom dia para todas as pessoas, né, que vão assistir, que estão assistindo. Eu fico muito grata, né, em Cristo e, né, em toda a existência divina pelo seu convite. Não conhecia o seu trabalho, e a Maine me apresentou, falou. Eu também, né, como a gente hoje na virtualidade permite, né, vi o seu trabalho, muito lindo, muito profissional, sabe? Muito inspirador também, também aqui nas redes sociais, e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de estar conversando com você agora e com todo mundo que vai estar assistindo a gente. Eu sou Vanessa Barbosa, né? Eu tenho uma formação em serviço social, fiz algumas, né, especializações também na área que eu me vinculei, né, durante a academia, durante a faculdade. E sou de Recife, meio andarilha, meio cigana pelo mundo, porque já dei uma circulada nos trabalhos que eu desenvolvo, que eu faço de mobilização, né, social, junto com essa questão do empoderamento coletivo, né, da organização de mulheres, da organização de grupos sociais, né, a partir de pautas de justiça, Maravilha. justiça social. E nesse momento eu estou, né, junto com a Maine também, como uma bolsista também do programa de aceleração de lideranças femininas Marielle Franco, que, né, é uma bolsa filantrópica que incentiva, né, é um incentivo, na verdade, para que a gente possa potencializar as atividades que a gente já realiza, as nossas habilidades. Então, tem sido, assim, algo muito importante para a gente, né, individualmente e coletivamente. Mulher, tá chovendo aqui. Você falou que tá chovendo aí. Eu acordei. Eu não sei se você percebeu, eu tô um pouquinho fanha. A conexão tá um pouquinho travando. Por quê? Choveu. Eu até botei um blazer. Eu digo, ai meu Deus, eu vou botar um blazer. Olha eu de cachecol. Eu digo, Cobrindo vou a colocar. garganta. Porque tá chuviscando, tá chovendo que só. Aí eu disse, ai meu Deus do céu. Eu fico um pouquinho com a rinite da manhã, mas estamos aqui. E aí, o meu trabalho tem sido esse, né, de assessorar, mobilizar, sensibilizar grupos, pessoas, né, claro, mas, né, sempre numa intenção de que o empoderamento individual acompanhe o empoderamento também coletivo, Coletivo. né? Para a questão mesmo do bem viver, para a questão da qualidade de vida. E assim, os últimos 7 anos eu tenho me dedicado especialmente ao público evangélico, que eu sou cristã, né? Também sou cristã evangélica, e aí eu tenho me dedicado a estar fazendo essa mobilização a partir desse grupo também. Que lindo. Esse é o meu sonho, né? Assim, o meu objetivo nesse momento da minha vida é falar sobre finanças com mulheres evangélicas, né? E ainda subnichar o micronicho, né? O nicho, o micronicho e o micro mulheres negras. Então, hoje eu estou falando sobre finanças porque eu entendo que os meus não sabem, as pessoas próximas assim têm dificuldades que seriam resolvidas com um pequeno ajuste, com uma orientação, né, com um planejamento. E são coisas que não nos foram ditas, né, não é da nossa cultura, não foi dito na escola, os nossos pais não aprenderam, são vítimas de outras vítimas, e a gente acaba caindo nesse lugar, né? Eu, por acaso, tive uma mãe que fazia planejamento, eu via ela anotando, então assim, fui pegando esse fio, fui para administração e sempre trabalhei com gestão, então aprendi a lidar com as minhas riquezas. Desde de cedo eu entendi que eu poderia ser rica, que eu poderia ser milionária, que eu poderia ter conforto e que isso não
não deponha contra mim, apesar de ter entrado na igreja, porque cristã eu já era, né? Quando eu tomei a minha decisão de servir, né? Então, a escolha do serviço, isso me confundiu um pouco por eu ser uma mulher geradora de riqueza, uma mulher que empreendedora, líder. Então, isso ali teve um momento que me confundiu, porque no púlpito a gente não ouve, né, isso, né? A mulher, ela é direcionada para outros caminhos e a gente vai começar, né? Vamos começar assim, mas eu quero narrar um pouco da Vanessa. A Vanessa hoje, mas assim, eu tenho tentado, nesse momento, tentado não, quem tenta é o inimigo. Eu tenho buscado inspirar pessoas. Então, eu entendo que aqui tem pessoas que estão numa situação de estabilidade, como a minha, de tranquilidade, mas também tem pessoas que estão perdidas ou que estão procurando um objetivo. Então, assim, como que a Vanessa chegou nesse momento? Às vezes as pessoas nos olham e falam, ali, né, nasceu pronta. Mas não é assim. Existe uma jornada, existem os obstáculos, os caminhos que percorremos. Então, assim, eu queria que você falasse a respeito da sua jornada acadêmica, né? É uma mulher que é bacharela, é mestra. Fala a respeito dessa jornada acadêmica, Vanessa, porque a realidade dos nossos não é chegar aí. A realidade dos nossos, apesar dos últimos anos de investimentos, né, em políticas públicas e cotas, e a gente viu o nosso povo avançar muito, né, nesse quesito, assim, é uma mudança até radical, apesar de ainda serem dados muito minoritários, né, ainda precisamos avançar muito, mas a gente viu que os últimos 10, 15 anos houve um avanço nesse sentido. Como que foi esse despertar para a carreira acadêmica? Como que foi a sua jornada acadêmica, da menina escolher uma profissão e chegar, né, onde você está hoje, assim, jornada acadêmica? Conta pra gente. Então, é muito interessante isso que você traz, essa coisa da autoformação, né? De como é que foi esse meu caminho até chegar nessa etapa da minha vida. E realmente existiu um planejamento sobre isso e uma perseverança que não foi assim tão estimulada pelo contexto, mas sabe quando você tem só aquela sementinha, você segura aquela sementinha, sabe aquela coisa assim, num contexto extremamente complicado, difícil, em que a nossa abundância ela é drenada, né? Eu consegui perseverar com relação a essa questão da minha formação acadêmica. Então, veja, você está falando assim, essas questões da abundância, da riqueza, isso, inclusive, essa consciência, né, é algo também muito recente para mim, Luzimar, é algo muito recente. Eu posso te dizer que do ano passado para cá, quando eu concluí o mestrado, foi que caiu a minha ficha da necessidade de estar conectada e de estar alimentando e cultivando essa dimensão da minha vida. Olha E aí. isso assim, tem sido uma chave, sabe? Uma chave para revolucionar a minha vida. Inclusive, a minha participação nesse programa do Fundo Baobá tem a ver com essa mudança de paradigma para mim, né? De pensamento, de prosperidade, de abundância, né? De riqueza. Então, assim, durante muitos anos, inclusive durante a minha formação acadêmica, eu sofri com o que a gente entende, né, como crenças limitantes. Crenças Isso, limitantes, né? isso. Então, eu vou falar bem rápido assim para a gente ir desenvolvendo. Eu mereço isso, eu mereço ser rica. Então, existe essa Exato. crença tanto de identidade, né? Porque foi dito que a mulher, ela, né, deve ficar ali, quanto Exato, também de merecimento, né? Que lindo. com certeza. E aí o que acontece? Eu sou aqui da Zona Norte de Recife, né? Sou daqui da. E a Zona Norte é uma zona periférica, né? Área de morro, de favela. Então, assim, a minha infância e a origem da minha família no sentido, né, social, econômico, é uma condição menos favorecida, né? Se a gente for pensar nos critérios que a economia global aí, né? Até eu que trabalho na área social, que a gente, a paleta, né? Dos Sim, mais ricos com relação à questão monetária, né? exato, Mas existe uma coisa, assim, uma riqueza muito grande que foi a questão da riqueza cultural. exato.
da minha herança familiar. O que acontece? Meus pais sempre valorizaram muito a questão da educação, né? Meu pai já é falecido, mas ele foi uma pessoa, assim, crucial para o meu processo de profissionalização. Então, a gente vai para a igreja evangélica, né? Como você está dizendo, né? A questão de ser cristão já era cristã, mas eu vou para a igreja evangélica no começo da infância. E a igreja que eu participei era uma igreja pentecostal, que tinha inclusive um discurso, né? Eu digo, uma interpretação da Bíblia, uma cosmovisão de mundo, de melhoria de vida. Isso já era uma coisa que já, né, ajudou, né, para Sim. sair do contexto, para começar a quebrar alguns paradigmas com relação ao contexto. Então, isso sempre foi meio que incentivado pela comunidade, uma comunidade pequenininha, sabe, igreja pequenininha, com, vamos dizer assim, né, 40, 50 pessoas. Digo assim, né, comparado com grandes igrejas. Ali também foi uma semente. Então, minha mãe sempre foi muito preocupada com a questão da educação, de estudar, né, de ter boas notas. E meu pai foi a pessoa que tinha uma profissão que ele lidava muito com pessoas de classe média alta e rica. Então, pelo ofício dele de ser, né, um pintor específico, né, de determinado tipo ele circulava muito. Então, quando ele vinha conversar, ele já vinha com aquela ideia de, olha, você tem condição, você é merecedora, você pode, você sabe, consegue. Então, dessa minha fase de infância para adolescência, eu posso te contar esses marcos que eu acho que foram muito importantes para construir na minha cabeça, né, vamos dizer assim, a base, um fundamento para poder seguir dali em Exato, diante, sabe? exato. Então, isso foi crucial, porque quando a gente não tem incentivo familiar, quando a gente, né, um pouquinho mais trabalhoso de criar isso, assim, né, no nosso imaginário, na nossa mente. Então, eu acho que foram fatores importantes, né? A questão da minha mãe também ter essa preocupação com relação ao êxito escolar básico, não foi nada, assim. Até o momento ela não tinha aspirações de universidade. Eu pego Isso, aí, assim, sim, pode falar. rapidamente, só para fazer esse Sim, gancho, a importância da família, né? Dessa exato. base familiar, dessa estrutura. E para Isso, você, mãe, incentivar. Baixa um pouquinho, por favor. Para você incentivar o seu filho, não precisa você ter muito dinheiro, não precisa você comprar o melhor material escolar, mas dê atenção a ele. Mostre a ele que você se importa, incentive que ele participe das atividades escolares, pergunte como foi, se interesse pelas atividades escolares do seu filho, direcione ele, porque eu vejo mulheres muito sábias, com pouco conhecimento, mas com muita sabedoria, isso, orientando seus filhos e dando essa base que a criança precisa para se firmar, principalmente nessa fase de adolescência, que é onde a gente está ali, né, além do mundo, ofertando muitas coisas, né, muitas cores, e né, realmente são muitas ofertas, muitas oportunidades também. Tem os hormônios, tem todo um contexto, então descontextualizar de forma que essa criança ou esse jovem, ele não se sinta pressionado, mas valorizado. Né? Tem uma fala do meu filho em determinada situação que ele tirou uma nota, sei lá, 9Q e ponto. E eu falei, uau, filho, que legal, parabéns, porque eu tenho um pouco essa pegada, né, do incentivo, da motivação. E a outra parte, né, o pai falou, mas que obrigação, porque não tirou 10. Era 9 ponto tal, e o menino murchou e ele falou para mim, minha mãe, sabe, nada que eu faço, meu pai tá bom. Então, assim, nós somos separados, né? Então, eu fiquei, assim, sentida por ele. Porque, sabe, prospectar no filho de que ele cure as suas dores é muito peso para essa criança, né? Então, assim, o que você errou e falhou, você consegue corrigir quando você se perdoa e você não expõe o seu filho a esse tipo. E uma outra coisa que você falou aí, que
a influência que o seu pai sofreu nos ambientes que ele andou. Então, isso também é uma coisa que eu quero fortalecer, a importância da gente se conectar com pessoas com propósitos similares. Se você deseja, almeja mudar de vida e você continua fazendo as mesmas coisas, até tem uma frase que é designada a Einstein, né, que diz que é loucura você querer uma mudança sem fazer nada diferente. Então, assim, também busque conversar com pessoas, entrar em grupos que falam sobre aquele assunto que você quer, sobre aquela coisa que você quer aprender, seja uma profissão, seja um talento. Então, só trazer essa fala, perdão, né? Mas só pegar esse gancho para trazer Maravilhoso, essa fala. maravilhoso, E aí maravilhoso. você escolheu as áreas sociais por conta do que É, você via, como que... pronto. E aí, dada essa, vamos dizer assim, base, né? Essa minha experiência infantil, né? Meio que familiar, que é tudo isso que você falou, Zimar. Eu penso quando eu fiz a minha dissertação também numa perspectiva autobiográfica, quando eu fui escrever, eu percebi a importância dessa, sabe, a coisa da infância, né? Então, todas essas ponderações e reflexões que você traz são muito importantes porque fazem diferença mais para frente, né? Mas Aí o que acontece? E aí eu acho que entra um elemento muito importante que foi o que você falou, que foi aproveitar a oportunidade, no sentido de que quando eu estava na minha adolescência, estavam já acontecendo os programas sociais, né, do governo, de incentivo a acesso ao nível superior. Então, isso, né, aquela coisa. Eu me lembro que eu estava terminando o ensino médio, né? E muitos de meus colegas, muitos, assim, meninas e meninos, né? Não se interessavam de participar dos programas, não se interessavam de fazer a prova para entrar no cursinho popular, né? Não se, isso é besteira, isso não vai dar em nada, né? E aí é justamente isso, né? Infelizmente, pessoas que estavam limitadas por esses pensamentos, ou pela ausência, né, de um exato. incentivo, de uma Incentivo. criação, infelizmente. E aí foi aquela coisa, é isso que eu falei com você, aquela comunicação com a minha família, né, com meu pai. Olha, vai ter isso, será que eu sigo? O que é que o senhor acha, né? Não tem... Aí é aquela coisa, aproveita a oportunidade. Se joga, tenta, vamos aproveitar. E aí, assim, eu nunca fui, e aí só para trazer essa dimensão de que às vezes a pessoa acha que tem que ser excepcional sobre muitas coisas. Nós somos excepcionais da maneira que nós somos, que Deus nos fez. Porque eu nunca fui aluna de tirar 10. Eu sempre fui na mediana, vamos dizer assim, né? A minha inteligência, a minha complexidade de inteligência, ela se dava fora daquilo que a escola estabelecia, Aquela né? métrica, né? E justamente. Então, a gente tem as nossas expertises, os nossos saberes, que às vezes né, a régua da escola não vai dar conta, né? Não vai dar conta. Então, é só falando isso porque às vezes a gente se baseia unicamente naquele espaço, como um espaço que vai determinar ou não, né, a nossa capacidade. E ali é mais um espaço, não é o único espaço. E aí, assim, essa questão da minha vocação, da minha formação foi na igreja, né? Eu dava aula de escola bíblica desde bem mais cedo de adolescência. E também eu comecei a me interessar pela ação social da igreja. Então, aquela coisa, né, de visitar pessoas que estavam enfermas, auxiliar com cesta básica, ou com sopão, tudo isso, assim, para mim era muito importante. Eu me envolvi muito com isso. Tanto que eu cheguei a ser responsável, mesmo adolescente na minha igreja, eu fui responsável pela área, né, de educação da escola bíblica, pela área da ação social. Então, assim, eram responsabilidades que estavam meio alinhadas ao que eu já, né, estava fazendo. Então, eu fiquei pensando, nossa, o que será que eu posso fazer em termos profissionais que se aproxime disso, Disso. né? Lindo. Então, aquela coisa, né? Se é para escolher uma profissão para a vida toda, eu tenho que escolher uma profissão que eu gosto, pelo Que menos. eu goste, que tenha afinidade, que seja Exato, bom, exato. prazeroso. Isso, isso. E aí eu conversei com uma professora minha que era também cristã, era evangélica, assim. Eu não sabia na época, depois eu descobri, né? Eu conversei com ela para pedir orientação, né?
E ela falou, ela disse, o que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? O que é que você já faz ou você gosta de fazer? E eu falei um bocado de coisa, assim, não, mas tem que escolher uma. Escolha Sim. uma. E aí eu falei, olha, eu faço um trabalho que eu acho muito importante. Ela disse, tem uma profissão para você sobre isso, é o serviço social. Eu não sabia, não conhecia o serviço Não social. conheci. Não. E a partir daí eu fui começar a investigar e eu achei que tinha a ver realmente com o que eu gostava. E aí eu fiz o programa, né? Fiz a prova do pré-vestibular social. Passei para poder fazer o cursinho pré-vestibular. Sim. Sempre estudei em escola pública, sempre, sempre, desde pequena. E como eu disse, uma aluna mediana, nem ruim, não era nem ruim, né? Tipo, muito Sim. desempenho básico, nem era excepcional, era aluna mediana, fazia as minhas tarefas, tudo. E foi realmente essa oportunidade que fez a diferença para que eu conseguisse entrar nas universidades públicas. E eu me lembro, assim, era uma coisa para mim irreal, assim, no sentido objetivo. Mas estava no meu imaginário aquele sonho, porque também foi um sonho sonhado coletivamente, né? Meu pai, minha A família, família. acabaram nisso, acabaram aderindo. E eu queria falar algo que é importante, eu acho que atualmente isso já mudou, né? Mas há 15 anos atrás, vamos dizer assim, né? 14, era um pouco mais difícil. Que foi o fato de que a minha comunidade de fé na época, ela não tinha coletivamente essa importância à questão da formação acadêmica, Da né? formação acadêmica. Coletivamente isso não era, porque o contexto da comunidade era um contexto, infelizmente, de pessoas que não tinham passado por essa experiência familiar. Então, quando a gente não tem referências, Exato. fica difícil a gente valorizar, né? Exato. Então, assim, não se deixar influenciar por esse contexto, assim, de, né, pessoas que não vão dar a mínima, assim, no sentido de que, E, ah, isso é bobeira, né? e às vezes eu tenho uma impressão, eu ainda escuto umas falas do tipo que o conhecimento, né? Porque a palavra em determinado contexto, né? Paulo fala a respeito da letra que mata. E eu ouço muito isso, né? Assim, em algumas situações, uma desvalorização, né, das pessoas que buscam uma carreira, né? E a justificativa nessa única fala, né? Assim, então, isso em alguns momentos também me chocou, né? Assim, eu também tinha muitas vontades e fui buscar essas vontades, então estudei turismo, estudei educação física e administração, que é o que eu, né, sempre quis fazer, mas não tive oportunidade, né? Mas quando tive oportunidade, já no momento maduro, eu falei, eu vou cursar porque eu entendo que administrar é tudo, né? Qualquer área que eu for, eu preciso primeiro saber administrar. Então, eu já tinha as outras duas e fui buscar. E eu vi, assim, que as pessoas não entendiam, mas por quê? E eu fiquei assim, falava até chocada, né? Porque a minha visão de incentivar os jovens venha estudar. Você pode galgar espaços melhores no mercado de trabalho, mas para isso a gente precisa lançar a rede, né? Assim, o nosso Senhor, ele faz milagres, ele tem Amém. poder, ele vai fazer acontecer tudo que seja segundo a vontade dele, para louvor e glória dele, mas assim como naquela passagem ali, ele disse àqueles pescadores, lança a rede, eu aprendo que a gente precisa se esforçar. E em vários momentos a gente vê essa citação, né? Esforça-te, tem Isso. bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Então, não só esperar os milagres, né? Assim, eu quero ser uma agente de milagres. Eu quero ser uma mulher que conta os seus milagres, né? Contar os milagres que estão registrados na palavra sagrada, mas também contar as minhas experiências com milagres. Mas eu também quero ser aquele agente de fé que acreditou e que foi e que lançou a rede, mesmo tendo Isso. tentado a noite inteira, cansada, não veio nenhum peixinho, lançar a rede por acreditar que é possível, né? Então, aí eu já quero pegar esse gancho e trazer a escola de fé e política, pastor Martin Luther King. Este nome fala tanto ao meu coração. Eu Aos 13 imagino. anos, eu encontrei
o Luther King na casa de uma amiga, melhor amiga ali, e o pai dela, um homem muito intelectualizado, sempre trazia coisas que eu dizia, naquela época eu dizia que eram loucuras, mas hoje eu vejo o quanto aquilo foi importante para mim, né? Assim, muitos livros, leituras, revistas, assim, era uma casa de intelectuais e pessoas muito, né, assim, para frente, né, como a gente fala. E eu caí ali, né, amiga da filha, e a gente muito antenada as duas, né, querendo ser moderninha, e eu tinha 13 anos. O pai dela nos chamou na sala e falou, olha isso. Ele estava rindo, assim, Luther King naquele famoso discurso, e eu não gravei nada. O que ficou na minha memória? Um homem negro, num púlpito, falando para centenas de pessoas, milhares talvez, e ele tinha um sonho. I have a dream. I have a dream. Daquele momento, eu pensei na minha mente, ele tem um sonho. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos. E eu lembro que eu ficava com a minha amiga, tipo, nós temos muitos sonhos. Menina, Que maravilha. isso gerou uma história na minha vida tão forte por conta Sim, daquela fala, a importância, né, de uma atitude, de uma sim. ação. Então, já incluindo aí, né, carreira acadêmica, fala um pouquinho também como é que é esse, não sei se é um projeto, né, Escola de Fé Política, pastor Martin Luther King e dos Sertões, né? Fiquei curiosa Isso. com essa fala. Mas conclui a fala a respeito da academia, tá? Ai, ai, maravilhoso você, Zimar. Deixa eu vir pra cá mais um pouquinho rapidinho. Que tem uma luz. Eu acho que vai acabar um pouquinho a sombra. Parou de chover, eu fiquei mais, dá pra ficar mais pertinho aqui da Parou varandinha. aqui também. Então, mulher, o que acontece? Eu entrei na universidade pública, eu recebi um incentivo na época, né? A gente não tinha cota racial, era cota social do estado, né? Da faculdade estadual. E aí eu recebi, né? Assim, um incentivo era um décimo, eu nem me lembro mais, era um centésimo, não lembro, para poder colaborar com a nota, né? Para poder entrar. Mas a minha nota não precisava. A prova que eu fiz, o resultado que eu alcancei foi tão bom. Eu fui a quinta, quarta, foi a quinta pessoa com a maior nota da minha turma que entrou. Então eu não precisaria disso. Veja, até me surpreendi na época. Eu disse, nossa, eu nem precisava do incentivo da cota. Como aquela oportunidade, ela realmente me ajudou, alavancou a minha educação, né? E foi um ano de muita dedicação. Então eu passei 2 universidades. Eu passei na estadual não tinha serviço social, tinha licenciatura em História, porque como eu era também, né, professora, isso aqui da igreja, isso era algo que eu gostava muito, a educação, né? E depois serviço social. Como a questão de História era fora daqui de Recife, né, era em outra cidade, minha família na época não tinha condição de bancar, né? Tá indo, voltando. Serviço social, claro, aqui em Recife mesmo. E aí eu fiz, não sabia nada da profissão no sentido, né, prático, a profundidade que aquele curso, né, traz. Então, assim, foi uma descoberta para mim muito grande, muito revolucionário, né? O serviço social, ele tem um Verdade. conteúdo de mudança social muito grande, sabe? De mudar paradigma na cabeça, mudar socialmente, você também se mudar, né? Mudar a si mesma. Então, assim, eu era muito nova, eu tinha 17 anos quando eu entrei na universidade pública. E o meu amadurecimento daquilo que eu estava me formando apareceu um pouquinho depois que eu me formei. Olha, É interessante, né? Foi um trabalho assim, meio como se diz, tratar a terra, né? Cuidar da terra, da minha vida, de estar revendo conceitos, de assimilar conteúdos. E quando eu saí da faculdade em 2012. 2013, eu comecei a colocar um propósito no meu coração de atrelar a minha profissão ao reino, né, de Deus. Assim, eu tinha uma coisa de trabalhar com o público da igreja muito grande, até por conta da minha formação, né? O serviço social ele traz muito disso, de querer e o assessorar. chamado já veio aí, né? Você já tinha Exatamente, antes o ministério. exatamente. Então, assim, eu comecei a me dedicar a isso. Então, a Escola de Fé e Política, ela aparece na minha vida nesse período, 2014, né? Eu entrei na escola como aluna, porque eu achava muito interessante isso. Eu conheci o Luther King também durante a faculdade, né? Eu não conhecia antes. Meu pai já conhecia, sabe?
é aquela coisa, né? Ele nunca chegou a falar exatamente, mas as práticas dele, né, a vida dele tinha muito a ver com aquilo, né, com aquele fundamento, né, de sonhar, de conquistar, de ir atrás. Então, assim, eu conheci a Escola de Fé e Política, né, porque eu estava procurando fazer essa associação entre a minha profissão e também a questão, né, religiosa, ministerial, de colaborar com o público, né, evangélico de alguma maneira. E eu cheguei como aluna lá, né? Era uma turma que era. A escola, na verdade, Luzma, era para pastores, para líderes. E eu cheguei, eu disse que eu queria fazer, que eu era assistente social, na época eu estava na igreja, que eu era coordenadora da ação social. Eu disse, eu sou uma líder também. Eu digo, eu sou uma líder, eu quero participar. E aí o pessoal, né, me acolheu, que é uma escola realmente, é um projeto que ele é vinculado ao Instituto Solidário, que é uma ONG da igreja que hoje eu faço parte. Eu acabei indo para lá, né? Acabei migrando para lá, por vários motivos. E na época eu estava nessa igreja e eu tinha muita dificuldade lá na igreja de implementar a ação social dentro da perspectiva da minha profissão. E não tinha nada a ver com a Bíblia, assim, era de dar o formato realmente da parte social. Profissional, técnico. Pois é, e aí eu fiquei muito naquela, né? De não estou conseguindo servir, né? Tipo, plenamente. Porque eu me formei para, né, fazer tudo de modo integral. E aí foi quando eu conheci a Escola de Fé e Política e foi interessante porque no primeiro ano que eu assisti a aula, o pessoal me convidou para ser professora, para ser assessora, né, no caso, do segundo ano. E desde então eu assessoro a Escola de Fé e Política, né? E aí a Escola de Fé e Política é um projeto muito bonito, porque Que é um lindo. projeto de formação, né? É um espaço educativo de formação que traz essa dimensão política de mudança de paradigma, né, para a gente. Então, a centralidade da escola é justiça social. Então, tinha tudo a ver com o que eu já fazia, assim, porque eu Tudo a já ver, tinha passado. exato. Então, E assim, foi achou muito ali. especial. Foi muito especial, muito especial. Então, assim, o primeiro ano é um ano que tem uma proposta de embasamento teológico, né? Então, existe uma revisão teológica, uma revisão bíblica sobre aquele assunto. Então, aí não é a minha expertise. Eu não sou formada em teologia, embora eu entenda bastante coisa, mas não sou formada, então não é a minha expertise. Mas o ano dois é sobre direitos sociais e políticas públicas. Então, tem tudo a ver com a minha área. Então, eu segui, né? É engraçado porque na época que eu estava entrando na escola de fé e política, eu estava me formando também em especialização, me especializei na área de assistência social. Aí depois fui fazer o meu primeiro mestrado, que era na Paraíba, que eu fiz o primeiro, assim, né? Passei numa seleção, inclusive assim, é uma parte da minha vida muito emocionante, porque foi exatamente na época que eu perdi o meu pai. E era um sonho nosso isso. Pra você ter ideia, meu pai morreu numa quinta-feira, quinta, sexta, e a minha prova do mestrado era na segunda seguinte. E eu fui lá, fiz a prova, passei. Foi um negócio assim, menina, Uau, extremamente, sabe, de poder de Deus, assim, de me sustentando e de sim. perseverança, né? Porque eu estava extremamente abalada e eu fiquei, não vou passar nessa prova. Acabou-se, né? Mas assim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E assim, eu não consegui terminar porque a faculdade entrou de greve, né? A universidade entrou de greve durante o período, e foram 6 meses de greve. Então, assim, me desarticulou e eu fiz um outro mestrado, que foi esse que eu concluí agora, né? Agora, no ano passado, no caso. Então, eu disse, não vou desistir, eu vou fazer o mestrado. Maravilhosa, persistência, É, foi, perseverança, foi. propósito. Isso. E é isso que essa palavra que você traz, propósito, Luzmar. Propósito. Quando eu comecei na Escola de Fé e Política, eu já estava colocando, né, em prática essa minha dimensão de um compromisso meu, de um propósito meu, de fazer uma formação de nível superior, né? Sim, Então, quando eu disse para você, contei para vocês, né, que teve um momento da minha vida que eu estabeleci que eu ia continuar a minha formação, que eu ia linkar, né, a minha parte profissional também com essa dimensão da missão. Aí eu disse, eu só vou desistir quando não vou desistir, né, no caso, né? Só vou parar quando eu conseguir consegui. terminar aqui o mestrado.
Por isso que Que eu disse para lindo. você que essa chave, né, da abundância, essa chave do merecimento, ela vem imediatamente quando eu termino o mestrado. É algo assim que acontece. Como eu gosto de pensar, né? Eu passei trilhando um caminho de muita semeadura. Então, todos os espaços que eu passei, que eu participei, serviram como sementes, né, na minha vida, para esse momento que eu estou vivendo agora, né? Maravilhosa, Então, assim, maravilhosa. escola de fé e política. Aí, a escola de fé e política Martin Luther King, pastor Martin Luther King, ela acontece aqui em Recife. Em E aí, Recife, né? em É um Recife, projeto, né? um Pelo que eu projeto entendi. E social, são e quantos anos de são 2 formação? anos. São 2 dois anos. anos. Cada Entendi. ano tem 5 módulos. Depois, se vocês quiserem conhecer o projeto a nível institucional, podem entrar lá no site do Instituto. Não tem muitos Maravilha. detalhes, mas é basicamente isso, são módulos, né? Tipo, o curso não Perfeito. acontece todo, né? Todo dia. São módulos que a pessoa faz durante 2 anos. Depois que tem uma especialização também, o curso oferece uma especialização para alguns alunos. Então, assim, é um projeto muito bacana. Ele, na verdade, Luzima, ele é um projeto vinculado à Igreja Católica. E aí é uma outra história, assim, mas para você ter ideia, o pessoal lá da igreja, né, a coordenação lá do Instituto, conheceu o projeto, foi fazer na Igreja Católica. A Igreja Católica recebeu assim, né, de braços abertos, porque somos todos cristãos, né? E aí eles pegaram o modelo e adaptaram para o evangélico, né? Vamos dizer, para o mundo protestante. Sim, Então a gente sim. tem paradigmas do protestantismo, né? Vamos dizer assim, né? Então é muito específico. É a única escola que existe evangélica fora do mundo do universo da Igreja Católica. Que Então, legal assim, isso, Vanessa. muito bacana, é muito bacana. E como que você chegou no Fundo Baobá, né? Eu tinha uma outra pergunta aqui, mas eu vou pular para o Fundo Baobá, porque como eu te conheci através desse projeto, né? Eu quero é Sim, importante trazer sim. essa fala e é o seu momento atual, né? Assim, Isso. como é que foi a chegada? Como tem sido essa experiência? Assim, eu tenho acompanhado muito de longe, né? Assim, a Maíne, que é uma escritora, né? Que está aí também se reinventando e potencializando, né, os seus conhecimentos e tenho te acompanhado e eu vejo que ali tem mulheres maravilhosas, né, mulheres que estão em movimento, mulheres que estão fazendo acontecer então conta pra gente um pouco a respeito disso. E a Vanessa congelou. A Vanessa Barbosa é uma mulher inspiradora, deixa eu buscar. Caiu. Gente, nós estamos na primeira semana, Mulheres em Movimento, Inspire Ação. Eu estou falando com a Vanessa Barbosa. Bom dia, Erickson. Ela já vai entrar. Ela caiu, mas ela já vai entrar. E a gente vai falar aí. Vamos continuar essa conversa linda com uma mulher do Recife, estado do Pernambuco, capital do Pernambuco, lugar que eu amo e que muito me incentivou. A Vanessa, ela é mestra em Educação, Culturas e Identidades, bacharela em Serviço Social e especialista na gestão da política de assistência social. A Vanessa é assessora da Escola de Fé e Política Pastor Martin Luther King e dos Sertões e é articuladora do Movimento Negro Evangélico em Recife e da Rede de Mulheres Negras Evangélicas. É uma mulher que tem me inspirado nesse tempo e que o Senhor, né, possibilitou que a gente se encontrasse aqui. Vamos aguardar a Vanessa voltar. Enquanto isso, eu quero fazer alguns ganchos com a fala da Vanessa a respeito da importância da família, os incentivos que, como ela relata, né, que o pai deu, a importância que ela traz na fala dela para essa estrutura familiar. Então, a gente observar isso, né, papel de pai e de mãe, e perceber que a gente pode mudar várias coisas na nossa jornada e muitas a gente vai escolher. Mas a maternidade e a paternidade é eterno. Uma vez que você é pai ou mãe, você é responsável por essa criança, por esse jovem, até os fins dos dias.
seus e dessa pessoa. Então, que a gente tenha esse olhar da nossa autorresponsabilidade com o sucesso dos nossos filhos, que a gente tenha percepção e zelo com a nossa fala a respeito de como que nós estamos lidando com eles, como que nós estamos tratando esse conhecimento deles. Bom dia, Cris. Nós estamos conversando a respeito de mulheres que inspiram, mulheres que se movimentam. Eu estou com a Vanessa Barbosa, estou aguardando a Vanessa se reconectar. A Vanessa caiu. A Vanessa é uma pernambucana, inspiração para mim, inspiração na minha vida. E esse projeto do Fundo Baobá, né, que é a pergunta que eu fiz, ele foi o que fez com que eu a conhecesse, né? Eu não a conhecia e a conheci através de uma amiga comum, escritora, Maíne Santos, que também logo a gente estará conversando a respeito das suas práticas, das suas experiências, como é essa mulher mãe e escritora e empreendedora. Então, a gente está fechando essa semana com o meu coração cheio de alegria. O meu coração, gratidão, meu querido. O meu coração se enche de alegria porque nasceu um sonho, né? Eu sou uma mulher sonhadora e o Senhor tem me ajudado a realizar os meus sonhos. Eu apresento ao Senhor os meus sonhos e normalmente eu peço confirmação na boca do meu marido. Ele está descobrindo agora. Então eu peço ao Senhor que me direcione, que abençoe, que fale, né? E que que vidas sejam alcançadas através desse propósito, que não seja somente a exposição da Luzimar, mas que seja um propósito do Senhor, para mim se cumprindo através de tudo que eu faço. Então a gente vem no 7º dia, foram 7 dias. Se você não assistiu às outras lives, vai lá no meu feed. Cada dia uma mulher inspiradora. Nós falamos sobre turismo, falamos sobre biotecnologia, falamos sobre saúde da mulher, autocuidado. Foi uma inspiração. Falamos sobre mesa posta, rendeu bastante esse assunto, várias pessoas me perguntando. Então, queridos, eu já aproveito, né, enquanto a Vanessa volta, agradeço a participação de vocês, agradeço a presença de cada um, agradeço vocês terem maratonado esses vídeos, acompanhado a semana, comenta lá no feed. Não sou mulher, mas tenho orgulho das mulheres que completam minha vida. Nós somos frutos, né, da mulher e graças a Deus nós tivemos influências maravilhosas. Oi, Ivan, deixa eu chamar a Vanessa para a gente retomar esse papo. Maravilhosa. Agradeço a vocês. Eu vou passar a fala para a Vanessa. A gente está entrando nos nossos minutos finais. Então, a Vanessa retomando, eu vou passar a fala para ela. E a gente... Oi, Ivan, caiu. Energia, que caiu para energia, que você acredita? Entendi. Me fala, a gente está entrando nos minutos finais, então eu quero aproveitar esse tempo. Fala a respeito do Fundo Baobá, o que é esse projeto, como é que chegou na sua vida, conta pra gente. Então, eu estava falando com você que estava nesse processo, né? Esses anos serviram como experiências, semeaduras. E é interessante, Luzimar, porque eu não conseguia perceber, como durante todos, eu não conseguia perceber a abundância que eu recebi de diversas fontes, diversos lugares, sabe? A questão da prosperidade, né? Porque assim, eu tive uma condição de trabalho muito precarizada. Então, eu tinha trabalho, mas a minha fonte de riqueza não era o trabalho, eram outras relações que eu tinha. Então, durante esses anos eu consegui fazer viagem sem pagar nada, várias viagens de formação, de trabalho, sem tirar nada do meu bolso. Recebia, sabe, muitos benefícios de amizades, pessoas que, eu quero te ajudar com isso, eu quero te abençoar de tal maneira. E assim, muitas vezes eu me senti muito triste porque não saía do meu bolso. Porque eu era uma mulher muito independente, né? Assim, ai, como é que eu, né? Eu sou uma pessoa formada, independente.
e não sou eu que estou pagando agora, mas assim, foi naquele Crença de momento. merecimento. Exatamente. Então, assim, eu ficava, até eu lembro que eu orava, sabe, brigando com Deus, Senhor, eu quero eu pagar. Tinha Repa, orgulho envolvido, tinha muita coisa envolvida. orgulho. Quero, aquela coisa assistente social, eu que ajudo as pessoas, eu que faço, né? Eu não Olha aí. posso receber. Então, assim, com o passar dos anos, Deus também foi cuidando de mim, tratando nessa questão, né? Então, assim, quando eu terminei ano passado e apareceu a oportunidade do Fundo Baobá, né? E aí eu participo de várias, assim, várias experiências com relação ao mundo evangélico enquanto liderança, né? Mobilizadora, articuladora social. E aí o Fundo Baobá tinha dois editais para os grupos e para a liderança. E foi, como eu estou dizendo, foi a chave, né? Para mim foi o momento de virada, porque foi uma decisão, inclusive, né, também, que eu tomei na minha vida, uma postura. Eu falei com o grupo e disse, gente, vamos fazer algo coletivo, sendo que ninguém respondeu naquele momento, né? Que eu estava esperando a resposta. Aí me veio à mente, né? Não, eu posso fazer para mim. Eu Eu acho posso que fazer. chegou o momento de eu fazer um projeto para que eu possa me potencializar nas coisas que eu já faço. E aí foi uma loucura, Luzimar, porque assim, sabe aquele momento de ruptura, de virada, né? E eu disse, não, eu vou escrever para mim. E foi muito sofrido, intimamente foi muito sofrido, porque eu estava muito acostumada a fazer algo, coisas coletivas, e não algo pessoal. Uau. Mas assim, deu certo. Eu fiz meio que na hora, assim, eu digo, nossa, é a coisa mais arriscada que eu estou fazendo, assim, na minha vida. No sentido de me pensar como o meu projeto pessoal. Isso já estava presente na minha trajetória, mas nunca esteve tão nítido. Então, Uhum. assim, o objetivo, né? Olha, isso aqui é para você se fortalecer, se capacitar, inclusive vai continuar contribuindo, né, coletivamente. Né? Acaba que você Coletivamente. já faz tudo isso sem esse incentivo, com esse incentivo você vai fazer também ainda mais. E realmente tem sido um momento de surpresa para mim muito grande. Vou ser bem honesta no sentido assim que a minha trajetória toda é uma trajetória vinculada ao segmento, né, de ser uma pessoa evangélica, de estar trabalhando comunitariamente com esse público e ver um reconhecimento também desses anos, né? Veio como reconhecimento desses anos Sim, de sim. serviço, de trabalho, né, de formação, né? Querendo ou não, eu Uma investi. curiosidade que eu tenho, Vanessa, que eu queria trazer é a Conta. respeito, assim, quando eu vejo Fundo Baobá e quando eu vejo ali aquelas imagens e as mulheres que eu fui olhando, assim, eu vejo que tem muitas lideranças, né, por a gente estar falando da negritude, de matrizes, Sim, de religiões, de matrizes africanas. sim, sim, Como que ser uma mulher evangélica nessa roda, né? Esse posicionamento e a aceitação, assim, a aceitação a gente sabe que existe, né? Muitas vezes é sim. mais, né, de cá do que de lá. Então, como é que é esse? Como é que foi, né? Assim, foi um choque ou não? Como é que foi essa percepção sua? Eu já tenho, sim, eu já Está numa tenho roda tão mista, né? isso, eu já tenho essa experiência de diversidade religiosa no trabalho que eu desenvolvo. Porque como já faz uns 3, 4 anos, 4 anos especificamente, que eu trabalho com essa dimensão de movimento social, de ajuda humanitária, de assistência social, a gente encontra pessoas que são de outras confissões de fé. Então, para mim, não é algo tão estranho nesse sentido. Eu não me estranhei tanto. E também porque eu estou muito próxima, né, do movimento de mulheres negras, né, de modo geral, sem esse recorte de religioso. Então, já faz um tempo que eu tenho essa habilidade, tenho um diálogo, inclusive, com mulheres de axé, né? Que a gente costuma dizer, né? De religiões de matriz africana, afro-indígena, de espiritismo. Então, para mim, enquanto Vanessa, isso é algo muito, né, tranquilo. O que eu percebo, na verdade, é que a gente tem socialmente, a gente tem imagens congeladas, estereótipos, né? E aí acontece, é inevitável que não exista, né? Até porque a gente tem, infelizmente, como grupo evangélico, a gente tem uma trajetória que depõe às vezes contra, sabe? Eu estou falando do convívio social.
Sim. Então, a gente tem vários testemunhos e depoimentos de racismo religioso, de intolerância religiosa. Então, Intolerância. assim, às vezes, um certo estranhamento, ou desconfiança, ou reticência das pessoas que são de matrizes africanas é meio que, entre aspas, vou colocar assim, é natural, dada essa trajetória, muitas vezes, de uma relação de intolerância entre as nossas religiões. Então, no Fundo Baobá está sendo uma grande oportunidade também de desconstruir isso, né? De criar uma nova narrativa junto com essas irmãs também. Digo irmãs no sentido da nossa negritude. Mesmo que a gente não seja da mesma fé, mas nós somos mulheres negras. A gente compartilha das mesmas experiências de racismo, de Ontem eu precarização conheci a palavra dororidade, nunca tinha ouvido e falar, e sororidade. naquele dia tão emblemático me apresentaram a dororidade, e eu falei, é Isso, isso, porque não é só a é isso. dor da sororidade, não é só a dor das mulheres com mulheres, é a dor da mulher negra, que eu e você é que sabemos qual é E essa dor. demais, exato. Então, quando a gente faz esse trabalho aqui, que a gente está fazendo aí você, de conversa, de diálogo, eu acredito muito no poder do diálogo, talvez pela minha influência na área da educação, eu acredito muito como o diálogo ele transforma, né? Ele tem uma capacidade de acionar na gente esse poder interior de cura, inclusive, né? De cura, de formação, de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu acredito Ressignificação, né? Quantas demais. coisas eu ressignifiquei numa conversa com uma amiga que me deu Exato, uma palavra que eu olho e falo, é isso. exatamente, Luzmar, exatamente. Então, assim, eu vejo também muito meu lugar de me permitir ouvir, de me permitir também falar da minha experiência, contar. Então, é algo que eu faço já por causa da minha profissão de falar demais, de estar sempre falando, conversando, mas assim, de sempre estar ponderando e colocando qual é o meu compromisso social, o meu compromisso de cristã, o meu compromisso ético profissional com relação à comunidade, né, de Candomblé ou outras religiões que não sejam a minha. Então, é a partir desse momento que eu percebo que as aproximações elas vão acontecendo, sabe? As curas vão acontecendo também, né? É isso que você falou, né? A dororidade, ela vai nos aproximando e a gente vai percebendo o que a gente tem de mais importante, que são as nossas vidas, as nossas sabedorias, as nossas heranças, né, de sabedoria. Então, isso é muito forte. Então, no fundo, no começo eu tive esse impacto, e eu confesso a você que eu tenho algumas amigas aqui de Recife que também ficaram impactadas quando eu recebi a bolsa, porque acharam estranho, né? Como assim? Até o nome, né? Baobá é bem emblemático. Diferente, E aí ficaram assim, mas você se inscreveu? Eu disse, me inscrevi, eu participei. Me Isso, inscrevi e estou inscrita. Fui aprovada. exato, pois é. E aí, assim, eu até conversei isso tem um processo, a gente tem um processo de coach, né? E eu conversei isso no começo, para mim, isso foi uma crise inicial, né? De como é que eu ia conseguir lidar com algumas diferenças. Porque quando a gente vai parar para perceber, Luzimar, essa é uma diferença menor, sabe? Diante de tantas coisas que a gente tem em comum, As nossas dores mesmo, das né? nossas Voltando para a próprias dores. dororidade, a nossa verdade, a nossa Isso. origem, a história de todo um povo, né? E Assim, a gente outras está falando de vidas. potencialidades. A gente tem muitas potencialidades em comum. Exato, Sabe? exato. Potencial criativo, potencial de resistência, potencial, sabe, de ajuda mútua. A gente tem muito De potencial, tem ajudar o muita coisa outro. isso. Então, assim, foi engraçado que Van, a... deixa eu só fazer o parêntese. Nós estamos nos 2 minutos finais da live, então eu vou deixar a você, já foi conversa é muito muito boa. rápido, né? Eu já quero te convidar para a gente continuar essa conversa Muito boa. e já faço seu fechamento. Já agradeço a todos. Semana Mulheres em Movimento, inspiração, fechando com essa linda mulher que é uma inspiração. Gratidão, Vanessa. Deus te Oh, abençoe, multiplique na sua vida, que mais oh, vidas sejam alcançadas através da sua vida. 1 minuto e 20, para você fechar. oh, querida. Agradeço muito a você, Luzmar. Seu trabalho é lindo.
potente demais. Continue fazendo, continue realizando, siga. É um diferencial muito grande, né? O que você está fazendo, tanto aí na sua comunidade, como agora a gente aqui em conexão, a gente conversando. Agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo, que vai assistir, e dizer que eu estou à disposição de vocês. Vamos costurar, né, mais possibilidades, mais diálogos. E quero, oi, Sandra, e quero me colocar nesse lugar mesmo de colaboradora, de somar, viu, com vocês comunitariamente, de somar através das redes sociais. Muita gratidão por esse momento, estou muito feliz da nossa conversa. E assim, aprendi muito com você agora, viu? Ai, Muito, muito. gratidão, Demais, demais mesmo. gratidão, gratidão. Gente, sigam a Vanessa, Isso. Ponto vanbarbosa.pe, P. Barbosa com Z. Sigam a Isso. Vanessa, busquem informação a respeito do Fundo Baobá, o que é esse projeto. São mulheres incríveis que estão aí sendo apoiadas, incentivadas por esse projeto. Eu agradeço a cada um de vocês. A live vai cair, mas nós seguimos em movimento.